Quarteto vs Giganto, atores do filme dos anos 90, origem do Galactus, Homem-Aranha, naves diferentes. Nesse vídeo vamos comentar 40 detalhes no filme Quarteto Fantástico. Então, vamos nessa! I herald Galactus. Fala pessoal, eu sou o Pedro e esse vídeo é uma continuação do vídeo de curiosidades que já saiu aqui no canal. Se você não viu, depois desse, confere o link aqui na descrição. Bom, o filme já começa com a logo na Marvel no estilo dos anos 60, que é o período que o filme se passa, e tá azul para referenciar, o Quarteto Fantástico. O filme se passar na Terra 828 é uma homenagem ao Jack Kirby, que fazia aniversário no dia 28 de agosto. Vimos Reed e Sue no quarto deles quando a Sue revela que ela tá grávida. Ali na cama temos o traje do próprio Reed, e jogado no chão temos o traje da Sue. Dá pra saber que é dela porque, tem um colar branco. Então, pelo tom da cena, ela chegou em casa já ansiosa, tirou o traje correndo e foi fazer o teste de gravidez. E repara no teste, ali no cantinho tem até uma cegonha. Vimos a logo da emissora ABC, que é a logo real que a ABC usou nos anos 60. Temos a logo do Quarteto Fantástico, que é essa logo aqui, que é maravilhosa. E vimos o programa do apresentador Ted Gilbert, que foi inspirado no apresentador Ed Sullivan. Como esse não é o filme de origem, vimos ali no começo rapidinho a origem do quarteto. Essa cena deles ali se preparando para voar foi um dos testes feitos aqui pro filme. A Marvel, inclusive, até mostrou na Comic Con de 2024, acabou vazando, mas tudo isso fazia parte dos testes ali de química do elenco. E a nave que leva o quarteto para o espaço se chama Excelsior One, referenciando a clássica frase do Stan Lee. Aí o Reed explica, eles foram pro espaço, foram atingidos por uma radiação cósmica e assim ganharam seus poderes. Detalhe que, diferente do filme de 2005, em que o Ben volta normal e só depois vira o Coisa, aqui não. Aqui ele já chegou na Terra, já transformado no Coisa. Logo depois vimos o Reed em ação, usando seus poderes como o Senhor Fantástico. E como seria muito difícil você animar as cores azuis e brancas ao mesmo tempo, e ficaria meio estranho, o traje do Reed é todo azul, sem a gola branca. Nesse começo bem legal, que vimos os primeiros anos do quarteto em ação, vimos eles enfrentando o Giganto, um monstro verde que apareceu na primeira HQ do Quarteto Fantástico, lançada em 1961. A Marvel também mandou uma versão atualizada desse quadrinho, tá aqui o Giganto, tá aqui o Quarteto Fantástico, HQ mais lendária da Marvel, reinventada em cada detalhe. Cara, olha que maneiro. Eu tô doido pra poder ter tempo livre e começar a ler, porque deve ser muito legal. Vou até deixar aqui no cenário, só aqui pro vídeo. Nessa cena, podemos ver o quarteto usando os trajes clássicos igual dos quadrinhos. Tem até essa foto de bastidores, onde podemos ver melhor, mas é uma pena que foi tão rápido que mal deu pra ver. E como o quarteto começou a ser esse grupo usando o traje clássico, quando teve o desenho que popularizou eles ao redor do mundo, eles também estão usando o traje clássico. E foi no desenho que popularizaram a frase, "Tá na hora do pau". O Ben, coitado, ouviu tanto essa frase que não aguenta mais. Mas no final do filme, aí sim, ele fala. Logo depois, temos a cena do Johnny apagando um enorme incêndio, simplesmente sugando o fogo que estava ao redor. Esse é um poder do Tocha Humana que nunca tinha aparecido no live action, mas agora foi a primeira vez. E falando nele, temos esse cartaz dele que referencia esse cartaz da vida real. Mas o da vida real é bizarro. Logo depois, vimos o Homem Topeira sequestrando o prédio da Panam. Esse era um prédio real, mas hoje em dia é o prédio MetLife. E nesse local no MCU é onde fica a Torre dos Vingadores, ou atualmente a Torre dos Novos Vingadores. O Homem Topeira é interpretado pelo Paul Waterhauser, que foi o Arrai em Cobra Kai e também fez a série Blackbird da Apple. Se você não viu, cara, confia, essa série é excelente. Eu não sei se foi uma referência, mas ele sendo preso pelo Coisa e falando "tudo isso é culpa do Reed e a sua busca por progresso", me lembrou muito os vilões do Scooby-Doo sendo preso no final. Se você viu esse começo de filme e lembrou na hora de Os Incríveis, é porque os dois são muito parecidos mesmo. Na real, Os Incríveis foi muito inspirado em Quarteto Fantástico, ainda mais porque naquela época, Quarteto era da Fox e a Fox não era da Disney. E agora que o Quarteto tá na Disney, foi muito inspirado em Os Incríveis, eu acho que todo mundo percebeu. É o terceiro vídeo que eu falo isso, mas é sério, o final desse filme é igual ao final de Os Incríveis 2. Eles ali saindo na pressa por um compromisso, todo mundo no carro, se arrumando, cara, é igualzinho e é maravilhoso.
maravilhoso. É maravilhoso, assim como o seu like aqui no vídeo. Pô, tá curtindo? Deixa um like, é de graça e me ajuda demais. E se você é novo, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, porque na semana que vem vai sair a segunda temporada de Wandinha e, claro, vai ter vídeo aqui no Good Nerd. Vimos um pedaço de um trilho caindo na direção de uma garotinha, mas aí o Johnny salva ela no último minuto. Essa garotinha é a Maisie, a filha do diretor Matt Shakman. Essa cena que vimos o Reed escalando e depois dando um chute em um macaco, na verdade seria muito maior. Essa sequência faz parte das cenas deletadas envolvendo o John Malkovich. Ele seria o Fantasma Vermelho, teria toda uma cena de ação nesse começo aqui, dele e dos seus super macacos tentando roubar uma nave, mas aí o Reed apareceria e acabaria com a festa. A cena foi cortada, nem sequer foi finalizada, mas pelo menos colocaram esse trechinho. Quando vimos o Reed sendo professor, detalhe que ele usa os seus poderes ali para escrever lá em cima no quadro, ele fala que essa equação confirma dimensões alternativas, ou seja, ele sabe que tem mais universos por aí. Então em Doomsday, quando ele encontrar a galera de outros universos, por saber que eles já existem, ele talvez nem vai estranhar. Enquanto isso, a Sue Storm se torna líder da Fundação Futura, uma fundação que busca trazer melhorias para todo mundo. E enquanto todos os líderes das grandes nações estão ali, o líder da Lativéria não tá. E tem até a teoria de que o Doutor Destino principal, o grande vilão mesmo de Doomsday, vai ser do universo do Quarteto Fantástico, ou seja, o 828. Então, enquanto tá todo mundo ali pensando no futuro, ele tá pensando no presente e bolando o seu plano maléfico. Quando temos a matéria sobre o quarteto, temos lá em cima uma matéria publicada pelo Clarim Diário. Cara, eu vi várias vezes, esse aí é o Clarim Diário. Clarim Diário, que é o jornal que o Peter Parker trabalha. Então tem Clarim Diário aqui no 828. E se tem Clarim Diário, quem sabe não possa ter a família Parker. Vamos ver, né, no futuro do MCU. E aqui embaixo vimos que o quarteto já derrotou o Pensador Louco, esse que é um clássico vilão lá dos quadrinhos. Quando vimos a galera agradecendo o quarteto pelos seus trabalhos, esse quarteto aí agradecendo o quarteto são os 4 atores que fizeram o filme do Quarteto Fantástico dos anos 90. Aquele filme que foi cancelado e basicamente foi feito só pra, né, garantir os direitos. Quando vimos o quarteto finalmente aparecendo no programa do Ted, a aparição deles faz uma referência à aparição dos Beatles no programa do Ed Sullivan. Logo depois, eles vão jantar em casa e lá conhecemos o Herbie. O Herbie apareceria no filme de 2005, foi cortado, mas aqui fez a sua estreia. E detalhe, o Herbie foi feito totalmente de efeitos práticos. Eu não vi ninguém confirmando, mas essa cena do Ben ajudando o Herbie a fazer ali a janta é porque o Eban fez a série The Bear, que é uma série sobre cozinha, sabe? E vimos que ali na mesa, o Johnny tem um cereal dele mesmo. Faz sentido, porque nesse universo eles são famosos, vendem vários produtos, então faz sentido, né? Mas é uma coincidência, porque esse é o segundo filme da Marvel consecutivo que os heróis têm caixinha de cereal. A Sue anuncia que tá grávida e, claro, a notícia repercute o mundo todo. Vimos uma revista usando a mesma arte que a Marvel usou para anunciar o elenco em fevereiro de 2024 e do lado temos Superboy ou Supergirl. E não é uma referência DC, e sim uma referência porque Reed e Sue têm 2 filhos, o Franklin, que já nasceu, e a Valéria, que pode nascer no futuro do MCU. E pô, cara, esse começo é legal demais, né? O Reed todo paranoico, o Herbie colocando proteção em tudo, o Johnny e o Ben ali pé da vida. Cara, esse começo é muito divertido. Uma pena que o filme acaba ficando um pouco cansativo, né, do meio pro final. Mas enfim, nessa cena até vimos o Ben lendo um livro chamado Como Cuidar de Bebê e de Crianças. E essa roupa que o Johnny tá usando, meus amigos, é 10/10, cara. Até anotei aqui pra quando eu for no shopping comprar e fazer um cosplay, porque pô, o cara tava finesse. E depois, quando vimos ele entrando no seu quarto, vimos que ele tem um pôster de si mesmo no estilo Andy Warhol. Eu acho que eu falei certo. Quando vimos o Ben na rua Yancey indo comprar biscoitos, ele para ali e levanta um Fusca verde, referenciando, claro, né, ao Superman. O cenário da rua Yancey foi muito inspirado nas eras judaicas de Nova York do século XX, onde o Jack Kirby cresceu. Até vimos o Ben visitando uma sinagoga no final do filme. O Ben é judeu e o Eban também é. O Eban é o primeiro ator do Coisa a ser judeu, assim como o personagem. Voltando a esse começo, ele conhece ali e tem um flertezinho com a Rachel, que era pra ser o interesse amoroso dele. Teria uma cena que exploraria um pouco mais sobre tudo isso, mas a cena foi cortada. Quem sabe numa sequência tudo isso não é mais explorado, vamos ver. E a Rachel é interpretada pela atriz Natasha Lyonne, que fez Poker Face, Boneca Russa. No jantar, o Johnny fica zoando o Ben com seu boneco, mas aí o Ben vai lá e
esmaga. Acredito que essa cena seja referenciando essa cena do filme de 2005. Logo depois, vimos que o Reed tá patrulhando várias organizações criminosas para manter Nova York segura, né, para a chegada do seu filho. Entre os vilões que ele cita temos Mestre das Marionetes, o Mago e Diablo. Eles iam voltar para jantar, mas aí aparece a Surfista Prateada. Quando vimos a galera olhando para ela, vimos dois quadrinistas que podem ser uma referência ao Jack Kirby e ao Stan Lee. Ali vimos a logo da Timely Comics, que é o antigo nome da Marvel, antes de ser Marvel Comics, e aparentemente ali temos o Vigia. Ela chega e anuncia que a Terra foi marcada para virar lanchinho do Galactus. Essa foi a primeira cena que a Julie Garner gravou aqui pro filme. Ela ficou suspensa com seu traje de captura de movimentos, ficava ali de fone de ouvidos para ouvir o Matt e as falas da Vanessa, e nessa cena tinham mais de 300 figurantes. Logo depois, o Johnny tenta perseguir ela, mas não dá em nada. Quer dizer, não nesse momento. Mas pelo menos temos esse take maravilhoso, ainda mais considerando que tudo isso é feito de especiais. Logo depois, ele fica todo bobo falando sobre o seu encontro, fala na terceira pessoa e o Ben fica ali zoando ele. E isso me lembrou muito a cena da Lois Lane entrevistando o Superman, onde ele também fala em terceira pessoa. Claro, não foi uma referência, foi apenas uma coincidência. Quando eles estão na nave indo, né, até o Galactus, o Ben pergunta se o Galactus não é nenhum tipo de dragão espacial. Dragão especial referenciando ao Fin Fum Fum, que foi criado pelo Jack Kirby e Stan Lee. Agora que vimos de novo a nave do quarteto, repara só, tem apenas 3 propulsores, mas na cena pós-créditos de Thunderbolts tem 4. Ou seja, não é a mesma nave. Pode ser, claro, uma nave aprimorada, já que entre os eventos aqui do filme e o pós-créditos, que é o presente de Thunderbolts, se passaram 4 anos. Mas também pode ser uma outra nave diferente de alguém se passando pelo Quarteto Fantástico. Cara, vamos ver em Doomsday, mas esse detalhe aí eu não tinha percebido, mas ele pode ser importante. A surfista recebe os 4 lá na nave do Galactus e o Johnny fica enchendo o saco. Será que a prancha faz parte do seu corpo? O que me lembrou muito o filme de 2007. O plano deles para impedir o surfista era separar o surfista da sua prancha. E aqui, né, isso acaba até sendo importante nesse segmento. Agora que vimos o Galactus, ele conta um pouco mais sobre a sua origem. Há bilhões de anos atrás, ele já foi pequeno como os humanos, mas ele foi pequeno em outro universo. Só que aí, quando o universo foi recriado, ele foi o único sobrevivente e se tornou o Devorador de Planetas. A origem dele aqui é igual à origem dele lá nos quadrinhos. É claro, o Galactus está cheio de CGI, mas o traje dele é de verdade. O Ralph Ineson usou traje no set para gravar as suas cenas e a voz do Galactus até tem efeitos, mas na vida real a voz do Ralph é grave desse jeito. Ele inclusive revela que o Franklin tem poderes. Ele é tão poderoso que escondeu os poderes do seu pai. Eu expliquei mais sobre quem é Franklin Richards e o quão ele é poderoso no vídeo de Final Explicado. Se você não viu, link aqui na descrição. Mas quando a galera consegue fugir do Galactus, a surfista é tão poderosa que consegue seguir eles mesmo assim. E pô, eu confesso que eu ri. Johnny, mata ela! Tá sério? Johnny, ela quer matar o seu sobrinho! Mata ela! Depois que eles conseguem se livrar da surfista, jogando ela num buraco negro, e ela é tão poderosa que saiu de um buraco negro, vimos a Sue finalmente dando à luz. A Vanessa Kirby contou que gritou tão forte nessa cena que até chegou a perder a voz por um tempo. E ele ainda contou que o Franklin Richards não foi feito de CGI, era realmente um bebê de verdade. Beleza, eu acho que algumas cenas realmente foram gravadas com bebês reais, mas algumas cenas como essa e como essa, claramente é um bebê de CGI, não tem como negar. Então eu acho que foi ali um meio termo. Cenas mais tranquilas, a galera pegando eles ali e tal, mexendo com o bebê, realmente era bebê de verdade. Mas as cenas como essa, claramente era CGI. Quando o quarteto tá ali chegando na Times Square, temos uma referência ao Westview, que é a cidade que se passa WandaVision, e a série é feita também pelo Matt Shakman, e tem ali um filme da Disney chamado The Emperor's Twins, que traduzindo fica Os Gêmeos do Imperador. O que eu pensei ser uma referência a Gladiador 2, já que lá o Joseph Quinn interpreta um dos gêmeos imperadores. Quando a Sue vai discursar dizendo que não vai entregar o Franklin, mas também não vai abandonar a Terra e vai fazer de tudo para salvá-la, ela fala que a sua mãe morreu em um acidente de carro e ela e o Johnny foram criados pelo seu pai, o que é igual à origem deles lá nos quadrinhos. É quando todo mundo se organiza para ir para outro lugar do universo. Esse plano do Reed, cara, meu amigo,
vimos o Galactus se aproximando. E reparem, ali na Lua, ao invés de ter a bandeira dos Estados Unidos, tem a bandeira da Fundação Futuro. Quando a surfista chega para destruir os percussores, o Johnny segue ela e aqui descobrimos o seu passado, como ela se tornou a surfista prateada. Aparentemente esse flashback dela foi adicionado de última hora nas regravações que rolaram em maio desse ano. Antes, lá no ano passado, quando as gravações principais aconteceram, até vazaram fotos do Joseph e do Ebon gravando cenas em um local parecido. É um local parecido ali com Zenlaa, que é o planeta da surfista. Então parece que a versão original era bem diferente e vimos aqui a versão mudada. Quando o Galactus chega na Terra, temos um detalhe muito interessante. Se você vê o filme em IMAX, toda vez que o Galactus aparece aqui na Terra, o aspect ratio muda. Então assim, a altura da tela fica maior para preencher a tela toda e mostrar todos os detalhes. Eu não sei se isso é só no IMAX lá nos Estados Unidos ou se rolou aqui no Brasil. Eu vi, infelizmente, no XD do Cinemark, uma sessão normal, onde isso não acontece. Mas se você viu em IMAX, me conta aqui nos comentários se isso também rolou aqui no Brasil ou se foi só nos Estados Unidos. Eles conseguem derrotar o Galactus com a surfista mandando ele pra longe, mandando ele para um local bem longe no universo. O que já aconteceu nos quadrinhos e também rolou no filme de 2007. Pode demorar, mas eu acho que eles vão voltar no futuro porque essa história eu fiquei com gostinho de que ainda não acabou. Quando eles estão celebrando o 5º ano como quarteto, o dever chama, então eles vão lá impedir o crime. Considerando que na cena pós-créditos temos um salto temporal de 4 anos, isso significa que em Doomsday o quarteto já está há 9 anos na ativa. Então, em teoria, eles estarão ainda mais poderosos. Nos créditos, temos a Sue usando esse anel colorido. A Vanessa disse que aparentemente esse foi um presente do Reed, já que só assim para ela usar um anel desse jeito. Podemos ver que o quarteto virou lancheiras, que um dos macacos fez isso aí com o Reed e que o Coisa fez a barba. Então em Doomsday ele deve estar normal, digamos assim. Falando em Doomsday, a cena pós-créditos é uma cena de Vingadores Doomsday. A cena foi gravada no set de Doomsday, foi dirigida pelos irmãos Russo e quem aparece na cena é o próprio Robert Downey Jr. Eu acho que em Doomsday vai ser a mesma cena, mas feita de um jeito diferente. Aqui foi pra ser realmente uma cena pós-créditos, mas no filme em si vai ser a mesma coisa, só que gravada de forma diferente. Nessa cena, o Herbie pega o livro A Origem das Espécies de Charles Darwin, o que pode ser uma referência ao próprio Franklin, já que ele fingiu ser mutante, mas na verdade ele não é. Se você não conhece o Franklin, quem é ele e qual o nível dos seus poderes, clica aqui nesse vídeo que eu te conto tudo com todos os detalhes. Então é o seguinte, eu nem vou me despedir, clica aqui que eu tô te esperando.